Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman. Hoje tem um assunto bom, hoje tem assunto que mexe com todo mundo, hoje tem dia de falar de quebra de paradigma. Será que foi uma quebra ou não? Vamos lá, vem comigo que eu quero que você entenda um pouco sobre o que é o assunto então. Vamos trazer duas meta-análises do meu queridão Schwannenfeld, onde nós vamos falar sobre frequência semanal de treinamento na musculação. Treinar mais vezes por semana gera mais hipertrofia? Treinar mais vezes por semana gera mais força? Chega a treinar uma vez ou é melhor treinar três, quem sabe quatro? E aí o que tu sabe disso? O que a ciência, o que a nossa tribo da ciência tem para dizer e o que ela vai nos dizer e vai ser agora? Primeiro, não esquece, eu quero que você se inscreva no canal. Estamos separando os melhores artigos do ano, porque nós vamos completar nosso primeiro ano no canal, tá? Nós já estamos com 44 artigos publicados. Esse aqui é o artigo 45 e tem mais 7. Estou com uma seleção especial. Vem comigo, te inscreve no canal, tá? Te inscreve no canal. E uma coisa importante aí para dizer sobre o assunto, tá, minha gente? Olha só, meus alunos já de 12 anos de ensino superior, lá na minha disciplina de musculação, lá nas épocas do meu amigo Marcon, lá na FSG, me desculpem se eu fui muito rigoroso quando eu disse para vocês que era assim que se fazia na musculação, porque eu acho que nós estamos fazendo aí uma quebra de paradigma, a gente está mudando alguns conceitos. Eu passei uma semana estudando esses artigos e sofrendo um pouco, porque até então eu acreditava o que era a recomendação do American College, nosso Instituto MOR. E agora nós vemos com meta-análise, estudos melhores desenhados, esses últimos 10, 15 anos aí, a ciência evoluiu e algumas coisas não são bem assim, certo? Vamos lá então, deixa eu preparar aqui o material para vocês. Vamos ver o que nós temos para mostrar para vocês. Me perdi aqui a minha tela aqui. Shift T, estamos lá. Deixa eu mostrar o primeiro artigo aqui. Tá aí o primeiro artigo. A pergunta é quantas vezes por semana cada músculo deve treinar para maximizar a hipertrofia? Meta-análise com o nosso amigo Schoenfeld dos Estados Unidos e mais alguns colegas da Austrália. E aí ele logo começa dizendo, né, que o número de vezes que você treina força é importante, uma variável muito importante, e certamente isso é ponto de partida para muito treinamento, né? O American College, então, lá em 2009, posicionou-se no sentido, né, com a sua guia, com o seu posicionamento oficial, dizendo que iniciantes deveriam treinar 2, 3 vezes por semana, intermediários 2 a 4, avançados de 4 a 6 vezes, visando a hipertrofia muscular. Não ficava muito claro quando se falava que essa frequência de treino era uma frequência mais geral ou por grupo muscular. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você. Nós estamos falando aqui de treinamento por grupo muscular. Então você vai treinar grandes grupos, grupo de peito, né? Uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Nós não estamos falando se o cara vem lá e treina cada dia um grupo muscular e vem 5 vezes na semana, sacou? Então aqui a gente está falando desse estudo de frequência semanal por grupo. Então vamos lá. Estudos experimentais, língua inglesa, treino de força tradicional com concêntrica e excêntrica, medida de hipertrofia e massa magra, no mínimo 6 semanas de estudo e adultos saudáveis. Então esse foi o perfil dos estudos aí que a gente encontrou. Foram encontrados 25 estudos, muitas variáveis avaliadas, foram feitos vários cortes, mais velhos, mais novos, tipo de equipamento utilizado, parte de cima, parte de baixo do corpo. Então, teve várias formas de divisão, e vocês vão ver. Foi calculado o efeito de magnitude, né? Lembre-se que o efeito de magnitude é o quão grande houve uma alteração de um jeito ou de outro, aqui no caso a frequência semanal, né? O quanto realmente eu posso dizer, olha, se o efeito de magnitude é grande, quer dizer que uma coisa é melhor do que a outra. Se o efeito de magnitude não é grande ou não é significativo, quer dizer que eu não posso dizer isso, certo? Então, vamos lá. E aqui tem mais uma coisa bem importante, tá? Aqui a gente está falando de estudos com carga equalizada, somente estudos com carga equalizada. Então, o cara se treinava 2 vezes por semana e cada treino ele treinava 3 séries, na semana ele treinou com 6 séries
para aquele grupo muscular. Se ele treinou uma vez por semana, necessariamente ele tinha que treinar 6 séries naquele um dia da semana. Então, carga equalizada é isso. Quando você, dentro do espaço de uma semana, você usa a mesma quantidade de volume de séries, independente se você vai fazer uma vez por semana, 2, 3, sacou? Então, esta é a ideia. Somente estudos equalizados foram utilizados aqui nessa meta-análise. Vamos lá. Resultados. Não esquece, está inscrito, ativa o sininho, né? Notificação cada semana. Quinta-feira, 11 horas da manhã, está caindo no YouTube, pode se preparar. Prepara ele para o fim de semana, bota na lista lá e assiste comigo. Vamos lá, gente. Meta-análise, estudos equalizados, 23 estudos onde tiveram 29 resultados. Ó, aqui eu até botei um exemplo aqui, eu sabia que tinha posto. Então, equalizado o que é? O cara vem uma vez por semana e faz 6 séries lá no supino. Então, ele fez 6 séries na semana. Ou ele vem 2 vezes, vem segunda e quinta e faz 3 séries na segunda e 3 na quinta. Ele vai treinar 6 séries da mesma forma. Ou ele vem segunda, quarta e sexta e treina 2 séries cada dia. Também vão ser 6 séries. Então, isso é um treinamento equalizado. O não equalizado seria, o cara vem segunda, treina 3, fez 3. Vem segunda e quinta, fez 6. Vem 3, sacou? Então, essa é a lógica da coisa. E o que nós encontramos aqui? Um efeito de magnitude, considerando todos os estudos aqui, né? Não houve diferença significativa entre uma frequência alta ou baixa de treinamento nos estudos equalizados, certo? Vamos lá, ele fez algumas outras análises aqui, ó. Estudos equalizados usando medida direta de hipertrofia. Ó, aqui tem os vários estudos. 1, 2, 3, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 5, 1 e 3, 2 e 3, 2 e 3, 3 e 6 vezes por semana, 2, 3, 4 vezes por semana. Os estudos estão todos aqui descritos, se você quiser. Está aqui o gráfico de meta-análise, mostrando que o nosso losango está em cima da linha. A maioria dos estudos, pode observar, eles estão muito próximos da linha, quer dizer que nós temos um comportamento bastante similar. Então, nos diretos de avaliação de hipertrofia, não houve diferença significativa no efeito de magnitude. Separado por membro superior e inferior, também. Membro superior, sem diferença significativa. Membro inferior, sem diferença significativa. Lembrando, todos os estudos equalizados. Medida de hipertrofia de forma indireta, né? Tinha dobras cutâneas e outras estratégias. Não houve diferença. Medida de hipertrofia em sujeitos treinados, não houve diferença significativa. Medida de hipertrofia comparando séries em sujeitos não treinadas, não havia dados suficientes. Poucos estudos com esse perfil, consequentemente, a gente não foi feita a meta-análise. E, por fim, fizeram uma meta-regressão, né, ainda com os volumes equalizados, tentando encontrar alguma estimativa, né, de como 1, 2, 3 ou 4 vezes por semana, e nesta também não houve uma alteração. Observem que aqui os percentuais de ganhos, né, com os estudos equalizados, né, mostrando que tínhamos um ganho de 4%, 4%, 6% e 5%. Não é uma diferença significativa, tá? Aqui todos os estudos e aqui só com as medidas diretas de hipertrofia, né? Então, aqui também 5.4, 5.4, 7.6, 6.3. Ainda, a meta-regressão apenas então com os estudos que mediram diretamente, foi o que também estava na tabela. E aí, no finalzinho, ele faz uma meta-regressão com estudos com não equalizado, né? Onde valia qualquer volume. E aí, ele não encontra algumas diferenças, mas numa das análises, quando ele compara apenas as categorias, e isso aqui a gente vai ver aqui na tabela 3, ele mostra que sim, houve diferença. Então, vamos lá. Quando eu não equalizo, quando eu treino mais vezes por semana e, consequentemente, eu treino com mais volume, eu acabo tendo ganhos diferentes. 1.9, 2.1, 3.4. Ou seja, uma tendência de crescimento de ganhos conforme o número de dias. Quando eu não equalizo o volume, tá entendendo a diferença? A galera diz, não, porque é melhor treinar 3 vezes, porque daí rende melhor, porque o músculo... Não, o lance é que quando você treina mais por semana, você consegue ter um volume maior. E isso ele traz na discussão, né? Primeiramente, a discussão dele, ele disse, olha, o número de vezes que você treina cada grupo muscular não é importante, é negligenciável. Você, tanto faz se você treinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes.
4 vezes, né? A maioria chegou em 2, 3, 4 vezes. A grande parte dos estudos, né, é importante aqui que se diga, né, que nós tivemos algumas coisas que podem ter influenciado, né, principalmente quando se pensa nessa subanálise dos dados. O que ele tem aqui ainda? Quando ele fala, daí ele repete aquilo que a gente falou. Quando a gente não equaliza os ganhos, nós temos maiores respostas hipertróficas, que é o resultado que ele dá. Possivelmente, por quê? Porque você consegue trabalhar com mais volume. Pensa comigo, né? Quando a gente fala em ganhos de hipertrofia, uma recomendação é em torno de 10, 12 séries por semana. Então, veja bem, você vai vir uma vez por semana, você vai treinar 3, 4 grandes grupos musculares. Você vai treinar 12 séries cada uma. Você vai falar 48 séries. Estamos falando de 48 minutos executando, mais um intervalo, 1 minuto de intervalo, mais 48. Estamos falando de 2 horas de treino. Então, na prática, gente, é muito difícil fazer todo esse volume num dia só. E aí a grande vantagem de se dividir. Mas veja bem, fisiologicamente falando, não há diferença. Se você conseguir uma estratégia, quem sabe, treinar um grupo muscular por dia da semana, é uma estratégia. Mas lembre-se, você vai ter que treinar grandes volumes naquele um dia. Todos os teus sujeitos estão preparados para isso, né? Então, nem sempre a gente tem o pessoal preparado. Nem sempre é a melhor estratégia em termos de motivação, né? Ficar treinando um único grupo, você, né, pode perder a intensidade do treinamento. E aí ele coloca assim, ó, dada uma capacidade superior de se recuperar de exercícios intensos, os adultos jovens podem responder melhor a uma maior frequência de treinamento com um volume de treinamento correspondente maior. Então, para a gurizada mais nova, embora a gente não tenha uma diferença significativa na frequência semanal, a divisão desse treino pode permitir um rendimento melhor. Certo? Então, esse é o estudo sobre hipertrofia, né? Alguma importante ainda, né? Limitações. Só foi avaliada hipertrofia de membro superior, de braço e coxa. Né? A gente não tem aqui peito, grande dorsal e outros grupos musculares. Né? Não foi feita não foi possível fazer a meta-análise com exercícios multi e monoarticulares. Ainda outras variáveis também não tiveram controle, intervalo, falha concêntrica, não falha concêntrica, ingestão de proteína, então não foi monitorado esse tipo de variável, né? Então, como conclusão, é essa, né? Fisiologicamente falando, treinar uma vez por semana ou mais não tem diferença, desde que os volumes sejam equalizados. E eu não me aguentei, né? Eu adoro fazer um vídeo comprido, né, gente? E aí, eu fui para o outro estudo aqui, que também é da minha dupla preferida aqui, o Grick, que eu não sei falar o nome dele, o Gick, que eu não sei falar o nome do cara, e o Brett Schwenenfeld, fizeram uma meta-análise no mesmo ano, na Sports Medicine, falando sobre ganhos de força, frequência semanal e a força muscular. Então, passa pela mesma ideia, né? Treinar os grupos musculares uma ou mais vezes por semana, o que é melhor, artigos em inglês, treinamentos de força tradicionalmente, mensuração da força por um RM, isocinético, isometria e outras formas, no mínimo 4 semanas em adultos saudáveis. Foi feita avaliação de qualidade, nenhum estudo foi descartado, né? Nenhum teve uma qualidade ruim, né? E foram incluídos 21 estudos, né? Está aqui a avaliação da qualidade. 21 estudos foram analisados nessa aqui. Está aqui a descrição dos estudos, ó, frequência semanal, 1 e 2, 2 e 3, 2, 3, 2, 3 é o que mais tem, 1 e 2 também, 1, 2, 3, e por aí vai, que tem os estudos com 3 e 4, 1, 2, 3, 4 e 5, um estudo maior, com mais grupos, aqui a tabela com a qualidade, e aí a gente vai para uma tabela resumida com todos os resultados. Agora, veja bem, aqui tem uma coisa importante. Aqui nesse estudo, os autores consideraram tanto estudos que foram equalizados, como os estudos não equalizados. Né? Então, aqui não foi controlado o volume de treinamento. Aqui está em uma única meta-análise que se foi usado uma separação. Se não, não. Então, veja bem, quando você bota todos os estudos, ele mostra que sim, olha só, uma vez por semana gera um efeito de magnitude de 0,74, 2 vezes por semana um efeito de magnitude de 0,82, 3 vezes por semana de 0,93 e 4 ou mais de 1,08. Ou seja, existe um aumento progressivo dos ganhos na medida que você treina mais vezes por semana. Essa diferença foi significativa.
quando você bota todos os estudos, os que estão equalizados e os não equalizados. Lembra que a gente acabou de falar. Quando ele faz a meta-análise equalizando os volumes e compara a frequência semanal, ele não encontra diferença no efeito de magnitude. Olha só, uma vez 0,53, duas vezes 0,80, 3 vezes 0,64, 4 mais 0,58. Um comportamento muito parecido. Ou seja, quando você equaliza, você perde aquele ganho de treinar mais vezes por semana. Aqui ele ainda fez com multiarticulares, ele encontrou diferença, mais vezes melhor. Nos monoarticulares, ele não encontrou. Parte de cima do corpo, ele encontrou diferença. Parte de baixo do corpo, ele não encontrou, com uma tendência de ter. Treinar até a falha concêntrica, ele não encontrou diferença na frequência semanal. Quer dizer, treinar com falha, e aqui treinar sem falha concêntrica, ele também não encontrou. E sujeitos de meia idade e idosos não houve diferença. Em jovens houve diferença. Quanto mais vezes treinando, melhor. Ainda, homens ele não encontrou, e nas mulheres ele encontrou diferença no efeito de magnitude. Na discussão, ele vai pela mesma linha. Primeiro ele diz assim, né? A gente sugere, então, que existe uma dose-resposta entre a frequência semanal e os ganhos de força. Sim, existe. Quando os volumes, né? Contudo, quando os volumes são equalizados, esse efeito não é significativo. Tá? E aí ele repete um pouco da discussão que a gente acabou de fazer, né? Mostrando que a frequência semanal, quando é equalizada, também na força tem o mesmo resultado, né? Provavelmente o cara que treina mais por semana consegue treinar com mais volume, consequentemente ficando mais forte. Tá? Ainda, deixa eu ver aqui. Tá, não, mesma coisa que a gente já falou. Ele fala também sobre a possibilidade de treinar mais por semana, que seria uma coisa bom para até inclusive melhorar o rendimento nos testes, né? Quem treinou mais vezes, quem sabe poderia ter um melhor rendimento lá nos testes de força. Ainda, ele fala sobre as diferenças entre jovens e adultos, né? Falando que o jovem, a mesma coisa que a gente falou anteriormente, né? Pode ser que esse artigo tenha vindo antes do outro, né? Que os jovens têm um potencial maior de regeneração e, consequentemente, treinar mais por semana possa ser mais interessante. Aqui ele cita algumas possibilidades de estudo, algumas limitações, né, de poucos participantes, né? É importante frisar isso. E aqui ele fala, né? Há um efeito significativo na frequência semanal, né? Em maiores ganhos. Contudo, quando o volume é equalizado, estes ganhos somem, certo? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Então é isso, gente, tá? Tá aí duas meta-análises muito bacana, muito importante, falando sobre frequência semanal. Para minha gurizada, que foi meus alunos aí há muito tempo aí, em que eu brigava com todo mundo e dizia, não, 2 vezes por semana no mínimo, 2, 3 vezes por semana tem que treinar para dar resultado. Pessoal, me desculpe, mas veja bem, me desculpe, mas o paradigma foi quebrado e eu estou pensando como é que eu vou falar isso nas próximas aulas, mas eu acho que eu ainda estou falando a mesma coisa. Eu vejo que na prática ainda é coerente pensar num treinamento em mais vezes por semana. Para mim é tranquilo. Você reduz, porque assim, pensar em fazer 10, 12 séries de um mesmo grupo muscular em um único dia, para os maromba, para a galera que está treinando, a gurizada nova que aguenta bem, é tranquilo. Mas para aquela galera que não tem tanto tempo, aquela galera que precisa de mais tempo para recuperar, aquela galera que não quer treinar um único grupo, a estratégia de treinar mais vezes por semana é válida também. Não há diferença, nem para mais, nem para menos. Isso é importante. Então eu vou treinar só uma vez. Não. Treinar 2, 3 vezes dá o mesmo resultado. O efeito magnitude foi igual, tanto na força como na hipertrofia. Vamos lá, gastei minha voz toda, rumo aos 1000 inscritos, me ajuda aí, divulga o canal, espalha para os teus colegas e agora tu tá sabendo. Estamos aqui, resultados 2018, 4 anos atrás, quem sabe mude um pouco aí para frente? Não acredito. Eu acredito que agora a gente tem uma cara legal, bacana, dizendo que esse é o estado da arte da ciência nesse momento. Certo, gente? Obrigado quem está me acompanhando, valeu mesmo, estou muito feliz. Estamos conseguindo aumentar nosso número de inscritos aí. E vamos continuar aí divulgando nosso canal. Não esquece, hein? Os próximos 8 artigos, os próximos 7, é esse aqui mais 7, só coisa boa para nós comemorar nosso primeiro ano aí de canal. Valeu, um abraço e até mais!